Seja bem-vindo a mais um episódio do Talk Show. Hoje aqui estamos com o Matheus Gattolini. Se você não assistiu 2 episódios anteriores, volta lá, assista, que estão muito bons. Se você já assistiu, assiste este, compartilhe com quem precisa. E, bem, estamos aqui no último episódio com o Matheus Gattolini. Mas, primeiramente, Matheus, tem uma pergunta muito importante. Me diz o seu nome completo. Meu nome completo, Lucas Giovanni, é Matheus de Azevedo Pires Barreto Fonseca Cavalcante Ferreira Gattolini. Pequeno, não queria falar mais. É que eu, na verdade, a gente é príncipe, né, da realeza. Não, brincadeira, porque minha mãe é uma rainha, né? Não, mas olha que interessante. A minha irmã, ela casou, e o marido dela tem 3 sobrenomes, ela acrescentou. Ela tá com 11, e acho que ela tá, tipo, uma a menos que a Princesa Isabel, coisa assim. E eu faço um desafio. Existe alguém nesse país, existe alguém nesse país com um nome maior que o da minha irmã? Se tiver, já comete aqui, viu? Já comenta aí. Que eu quero saber. Muito bem. Bem, após esse aposta aqui interessante, na última gravação estávamos comentando um pouco sobre os vícios capitais e você falou sobre a inveja e sobre a ira, né? Eu gostaria de pedir, nesse começo de talk show, que você falasse sobre a avareza. Explique-nos um pouco mais sobre a avareza, sobre o seu tratamento, enfim. A avareza, Giovanni, ela é maravilhosa de ser explicada. Vocês verem, eu tenho paixão de explicar todos esses negócios. Porque é muito lindo a ordem e a verdade que estão no seu tudo, né? Mas a avareza, olha que interessante. A gente, quando eu falo avareza, você vai imaginar um cara magnata com um Rolls Royce, com um charuto cubano, não sei o quê. Sendo que a avareza, na verdade, ela é uma tentação, uma inclinação que vai aparecer em todos. Olha essa história que legal. Existia um convento, e esse convento tinha um voto de pobreza. E eles viviam uma austeridade absurda. Cada cela desse convento tinha um colchãozinho de palha e só. Cada cela tinha um colchãozinho de palha, só isso. Eram várias celas. Só que numa dessas celas havia um monge. Vamos dar um nome para esse monge. Antão. Galantão? Como? Como que você disse? Antão. Antão, monge Antão. Não o Santo Antão, monge Outro Antão. monge Antão. Outro monge Antão. Esse monge Antão, ele tinha lá a sua cela, só que ele tinha uma coisa a mais, senhores. Ele tinha um prego na parede. Porque ele colocava a batina dele no prego para ele não dormir com ela ali na palha, no colchão de palha. Aparentemente é um homem, né? Um homem desapegado, um homem longe da avareza, um homem que já venceu a avareza. Até que um dia o superior do convento manda todos os monges, incluindo o monge Antão, trocarem de cela. O monge Antão troca, só que não dava para tirar esse prego. Quando ele pisa em outra cela sem o prego, ele pede para sair do convento. Por quê? Porque ele estava apegado àquele prego. Então essa é uma história popular que se conta nos meios religiosos para mostrar que, no fundo, senhores, a avareza não está tanto no quanto você tem, mas no apego ao que você tem. Aí que se dá a diferença entre a pobreza afetiva e a pobreza efetiva. Perfeito. Porque os pais, quando estavam no seminário, sempre comentavam sobre isso, né? Cara, você pode estar no seminário, você pode estar pobre efetivamente. Você não tem nada, não tem conta bancária nem nada. Mas você pode estar apegado afetivamente. Exato. E um exemplo muito legal de alguém que tinha muito, mas era pobre afetivamente, perfeito esse termo, era São Luís IX. São Luís IX era o homem mais poderoso da Terra. Ele tinha aqueles palácios franceses, aqueles banquetes, tinha tudo que ele poderia, tudo que o homem poderia querer de bens, ele tinha e muito mais. Navios, palácios, jardins, túnicas, coroas, tudo do bom e do melhor. Mas, apesar disso, ele sabia ter essa pobreza afetiva. Então, olha que lindo. Gente, uma coroa para um rei, né? Toda a vaidade de um rei está ali, às vezes, numa coroa. Vocês podem ver ali no King Charles, né? Aquela imagem que ele fez com a coroa, com a coroação, não sei o que. É uma coisa que eles se apegam muito.
E São Luís IX fazia questão de não usar coroa às sextas, porque nas sextas foi coroado inocentemente com espinho o Rei dos Reis. E nas mesmas sextas, Giovanni, né, na virada dos sábados e tal, toda semana, ele chamava as pessoas da rua para comerem de seu banquete. Então não tinha aquele burguesismo de não me misturo com pobres e não sei o quê. Muito pelo contrário. Era um homem que abdicaria de tudo, de todos os seus bens, se fosse necessário para servir a Deus. E é claro que existe também a questão simbólica, quer dizer, ele é um rei. Né? A igreja faz muito isso na própria liturgia. Quer dizer, o homem, como dizia Schopenhauer, não que tudo que ele fale seja bom, é um ser simbólico. Né? Ou seja, se você coloca que ali existe algo, né? Se coloca um ouro ali, no próprio Vaticano a gente vê muito isso, a gente entende que aquilo lá vale algo, que aquilo lá tem alguma autoridade. Então o rei, né, São Luís IX, nem poderia se desfazer de todas as suas belezas, porque justa para ter esse efeito pedagógico simbólico. Mas se fosse necessário, com certeza ele o faria, porque ele não tinha esse apelo. Mas a avareza, Giovanni, ela é muito interessante, porque, primeiro, por que eu falei que não precisa ser muito rico? Porque às vezes você que está vendo pode não ser milionário e achar que isso é um pecado de milionário. E não é. O pecado pode parecer para você. Né? Como dei o exemplo do monge que só tinha entregue. E qual que é o problema? É que a avareza, quando a gente pensa em traição, a gente pensa muito em luxúria. Né? A gente pensa muito ali no cara, no sertanejo, aquela coisa toda. Ou a gente pensa também na ira, traiu na ira. Mas a traição a Nosso Senhor, feita por Judas, foi por avareza. E inclusive São Tomás coloca que uma das filhas da avareza é a traição. Ou seja, Judas não trocou o paraíso por mulheres, não trocou o paraíso por vaidade, né? Mas por um vício inferior, que é a avareza, por moedas. Moedas que instantes depois foram descartadas. Né? Como retrata magistralmente o Mel Gibson na Paixão de Cristo, as moedas caindo ali, ele joga. Ou seja, nem foram usadas aquelas moedas. E a avareza, Giovanni, o que ela é? Esse apego desordenado aos bens materiais. De tal forma, que é o caso de Judas, ou o nosso caso, né? Mas que a gente também pode fazer como Judas. Tá? Quer dizer, o Evangelho ele é muito pedagógico nesse sentido também. A meditação que os santos, a própria Santa Teresa d'Ávila, São José Maria Escrivá, Santo Inácio de Loyola, o que eles nos pedem sempre na vida espiritual é para a gente se imaginar como se fosse alguém ali da Sagrada Escritura ou uma terceira pessoa. Né? São todos esses textos que eu falei pediu muito isso. E Judas não é diferente. Quer dizer, o próprio São José Maria Escrivá fala, olha, a paixão de Cristo bem vivida também é você se imaginar também como um algoz, não só como São João estando ali na cruz. Ou seja, Judas está ali retratado por algum motivo, né? Porque a gente também pode fazer com ele. Mas o que acontece? A avareza, você tem um rombo na hierarquia. Então, qual que é a hierarquia? Deus, os homens, animais e os objetos. Na avareza, você inverte isso de jeitos malucos. Às vezes você coloca, às vezes nem pode ser acima de Deus, mas em cima, sei lá, dos homens. Entende? Então, por exemplo, pega o caso clássico, né? Você tem um sobrinho, uma filha, um irmão mais novo e tal, que acabou brincando com uma camisa, um vestido seu que você amava e tal, rasgou. E você era muito apegado àquela camisa e aquele vestido e tal. Só que ele rasgou sem querer, não foi de pirraça. Né? Você, amando mais aquele objeto, você... Olha como os vícios capitais também, como os capangas, são da mesma máfia, né? Você se ira com aquilo, ou seja, a gente ativa outro pecado capital. E você desconta nele de tal forma que você perde o afeto daquela pessoa. Ou seja, o afeto da pessoa vale menos do que aquele vestido ou camisa que ela rasgou. E aí que está uma coisa muito bizarra. Assim, quando a gente olha para a imagem do Spiegel, o Sméagol do Senhor dos Anéis, já assistiu? Já assisti. Aquilo ali, para mim, é a explicação. O Tolkien foi genial em mostrar o que é a avareza. Porque
no fundo, é a perfeita explicação tomista. Né? Ou seja, o Sméagol tinha um grande amigo. Vocês lembram dessa cena? Começa no Senhor dos Anéis 2, é a primeira cena do Senhor dos Anéis 2. Para quem leu, tem mais detalhes, né? Mas para quem viu o filme, O 2. o 2. Eles estão lá, eram amigos, eles eram hobbits, né? E eles estavam lá em aventuras e tal. E ele começa a ver o anel, ou seja, a vareza, os bens, os materiais e tal, as postas, né? esse simbolismo. De tal forma que, de tão apegado que ele fica, ele acaba executando o amigo dele com as próprias mãos. E essa é a imagem da avareza, ou seja, nós colocamos o outro abaixo da dignidade dele. Ah, Matheus, mas isso é muito exagerado. De fato, então vamos pegar para uma coisa mais cotidiana. Se eu vejo você, vamos supor que eu queira crescer na vida, e eu vejo você como um meio para eu crescer na vida, eu estou te abaixando a sua dignidade. Eu estou usando a sua amizade. Aliás, eu não tenho amizade. Né? Eu estou te colocando como uma mera fonte, um mero objeto, né? Para poder chegar naquele fim. E isso é muito comum. É muito comum. Quando você puxa saco do seu chefe, você está sendo avarento. Quando você faz uma amizade simplesmente para ter o que aquela pessoa tem, você está sendo avarento. Você está esquecendo a pessoa, você está esquecendo a dignidade, sei lá, do seu chefe, ou desse amigo falso que você está tentando criar, focando só nos bens materiais. Tanto que tem muitos jogadores de futebol, uma estatística interessante, 85% de jogadores, de atletas, aliás, de alto nível, depois de 4 anos, perdem suas rendas, né? Perdem suas fortunas. E não é incomum a gente ver esses atletas falando que as pessoas saíram do lado deles. Porque, de fato, eram avarentas, ou seja, não amaram o homem e a amizade dele por características transcendentais e eternas, mas pelo que é passageiro. Então a gente também, Giovanni, tem que se perguntar se a gente também não está oferecendo isso. Porque às vezes também acontece esse erro. Você sendo avarento, né? Você apegado com aquilo, você querendo ter mais daquilo, você acaba só oferecendo aquela coisa. Não sei se esse exemplo, acho que não deu para entender muito bem, mas a avareza, ela é muito problemática e ela é muito esquecida, porque ela é justamente atribuída como um pecado dos milionários. Mas uma curiosidade a mais da avareza sobre São Tomás, acho que a gente encerra. E como que eu poderia tratar esse pecado da avareza? Porque a pessoa estava vendo, pois, eu sei que eu não sou rico, mas eu sou avarento, tudo que ele falou eu vi, né, com o saco do chefe, etc. Como tratar esse vício? Perfeito. Pode começar. Senhores, a avareza uma das soluções, ela é mais abrupta. Né? Ela é mais abrupta. A gente falou da inveja no outro episódio, que é essa meditação do outro. A gente falou da ira, também a meditação da beleza do perdão, de não deixar com que o mal se propague. Mas também tem só um parênteses, que isso deveria ter sido falado, que eu não falei. Uma coisa que os romanos faziam, os imperadores romanos faziam da ira, uma coisa prática, que são os 25 segundos de silêncio. Então, Giovanni, você imagina aquele imperador que chega uma notícia terrível e tem que tomar uma decisão, ele não pode mandar matar ninguém nem prender, senão ele vira muito tirano. Então, o que ele começava a fazer, os imperadores romanos? Eles ficavam 25 segundos calados. Isso é o tempo de uma Ave Maria, 2 talvez, né? Então, essa é uma estratégia para a ira. Desculpa pegar esse parênteses, mas é porque eu devia ter sido falado dessa solução que é muito, muito boa. Todo mundo que começa a executar com essa função maravilhosa. Né? Silenciar, deixar aquele queimaço da pedra, da ira sair, para depois tomar a decisão mais rápido. Sobre a avareza, ela também é um pouco abrupta. Por quê? Porque ela exige 2 soluções. A primeira é muito abrupta, né? Que é a esmola. Tradicional esmola. Você não vai querer dar, e você pode não achar justo dar, mas você vai dar. Porque aquilo não vai te pertencer. Aquilo, mentira, né? Cedo ou tarde, tudo seu vai ser dado.
injustamente talvez também. Né? Então já é bom exercitar esse bem humor e na esmola. Isso aqui passa, tipo, uma moeda não é feita para ficar numa mão, ela passa. Ela é roubada, muitas vezes ela é herdada. Então a esmola, se forçar a dar a esmola, que é uma tradição muito antiga católica que todos os santos fizeram, justamente para se desapegar dos bens. E a segunda é uma que Chesterton falava assim, que é maravilhosa, que o Chesterton diz que a prosperidade, olha que contradição, tem aparente paradoxo, a prosperidade ela é própria do não avarento. Vamos pegar uma coisa matemática aqui, Giovanni. Vamos supor que você começa com um negócio online, certo? E está ganhando 3 mil por mês, certo? E aí você vê que se você contratasse mais um funcionário e desse R$800 essa fatia para esse funcionário, 800 não, tá, gente? Porque tem que ser salário mínimo, né? 800 não é miséria. Vamos supor que você tem que dar ali uma parte do seu rendimento para esse funcionário. Colocar, acho que tá 1.200, não é salário mínimo? 1.400, alguma coisa. 1.400. Você, sendo avarento, você olha e fala, não, eu não vou dar 1.400. Imagina, de 3 mil que eu ganho, eu vou dar 1.400. Não, eu quero 1.400 todo mês ali, pra mim. Ou seja, você, sendo avarento, não vai ter funcionário, muito provavelmente seu negócio não vai crescer e pode até chegar a falir. Você sendo o oposto da avareza, né, a generosidade, mas também uma certa diligência, né? Você sendo generoso, você contrata esse funcionário por 1.400. Vocês vão trabalhar o dobro. E vocês vão render o dobro. Ou seja, você vai passar a faturar 6 mil. Mesmo dando 1.400, você ganha mais do que sendo avarento. Ou seja, Chesterton ele coloca isso quando você fala, caramba, que lindo, cara. Ele coloca que a avareza, ela impede qualquer prosperidade. Aí vocês vão falar, Matheus, mas e... A gente falou dos bilionários no primeiro episódio, voltando aos bilionários, mas e o John Rockefeller? Aí que tá. Ele cresceu, mesmo ele sendo avarento, mesmo ele sendo apegado ao dinheiro, né? mesmo sendo uma família terrível, que, enfim, desde o início, ele cresceu porque ele foi ilícito. Ou seja, ele pegou o concorrente dele, fez aquilo que a gente sabe, que eu nem sei se pode falar porque tem censura de YouTube. Mas se você quer crescer limpamente, só sendo generoso. Isso é muito legal do que o Chesterton fala. Não é que todo generoso vai crescer, mas ser generoso, mas para crescer precisa ser generoso. A não ser que você seja ilícito. E aí não entra o nosso padrão de objetivo aqui. Muito interessante, muito interessante. E, bem, acho que sobre a avareza já deu para falar bastante coisa para o nosso público, né? E eu falo também um pouco também agora sobre a vaidade. Vaidade, eu amo falar sobre a vaidade, porque a vaidade, primeiro que ela é o pecado capital mais terrível de todos. São Tomás é muito genial porque ele coloca assim, senhores. A gravidade do pecado se dá quanto mais intelectual ele é. Olha que interessante, a luxúria, ela não é mais grave que a vaidade, porque ela é mais corporal. Por que isso, Giovanni? É muito interessante porque é toda essa questão da posição do ser humano e tudo. Então, assim, para você pecar tem que ser um ato livre, né? E nós sabemos que nossos afetos, nossas emoções, eles podem turvar o nosso ato da razão, entendeu? Então, por isso que, na prática, uma pessoa matou a outra. Só que, nesse momento, ele teve um acesso de raiva, ficou muito bravo, matou outra pessoa. E uma outra pessoa, friamente, em seu pleno uso da razão, planejou a morte e colocou veneno numa comida. Só que a pessoa que matou no momento da raiva, a emoção, ela turvou a razão e o ato dela já não foi tão livre. Por isso o pecado é menor. Entendeu? E até assim no pecado da luxúria, a pessoa tem um movimento passional muito forte também. Óbvio que não vamos tirar a culpa do pecado, mas são fatores que influenciam também. Exato. Exatamente. E assim, uma coisa interessante de pensar é que o demônio,
ele não teve tentações de pecados do corpo. Exatamente. Ele não tinha corpo. Ou seja, gula, luxúria, e até mesmo a ira não fizeram parte propriamente das tentações do demônio. Quais foram os pecados? Vaidade, inveja, a soberba que está dentro de tudo isso. São esses pecados intelectuais. Então, considerando isso, o pecado que mais desagrada é justamente o pecado mais intelectual. Como você disse, né? Mais consentido. E a vaidade, ela é o mais intelectual de todos, seguido também da inveja. Né? Agora, olha que interessante. A gente vê a vaidade como a menina que faz muito skincare, né? Esse termo que as blogueiras usam. A menina que faz muito skincare, a menina que se arruma muito, o cara que passa perfume. E, na verdade, isso é reduzir a vaidade, é uma coisa muito boba. A vaidade ela é muito mais do que isso. Primeiro que, qual que é a definição de São Tomás? Primeiro que São Tomás não chama de vaidade. Ele chama de vanglória, e mais propriamente do latim, inanis gloria, glória nanica. Que o que é, senhoras? É basicamente a pessoa, em detrimento da glória superior, da glória eterna, ela acaba caindo na glória nanica, na glória menor. Então vamos supor aqui, Giovanni, você acabou de fazer um ato de caridade maravilhoso ali embaixo. Você foi lá, deu pro mendigo aqui, né, a gente está perto da Sé e tal. Você estava passando pela Sé e você deu R$300 pro mendigo. E Deus ia te recompensar por isso, porque ele tá vendo. Né? Mas, não vai mais, porque assim que você chegou aqui, você contou para todas essa sala que você deu R$300, você postou sua foto por aí. Ou seja, em detrimento da glória eterna, você tem essa glória, a glória, você buscou a glória nanica. Ou seja, é o desejo desordenado, essa definição técnica, é o desejo desordenado de manifestar a própria excelência, a ponto de não receber a glória maior. Você concorda que matematicamente vale muito mais a pena ser recompensado por Deus do que por nossos aplausinhos aqui? Exatamente. Então é tão desordenado que você busca esse aplausinho. Aí olha que interessante, Giovanni. São Tomás, então, vai colocar que essa glória nanica é buscada. Só que ela acontece muito mais na forma intelectual. Né? E na forma, por exemplo, a hipocrisia. A hipocrisia, ela não é você falar de algo e não alcançar. Depois vamos supor aqui, eu e o Giovanni, a gente está falando de virtudes. Né? Aí vamos supor que a gente fale aqui da virtude da laboriosidade. E aí um dia a gente pega fica procrastinando. A gente é hipócrita por isso? Não. A gente seria hipócrita se nós simulássemos a laboriosidade, que era o que muitas vezes os fariseus faziam. Ou seja, eu simulo, eu exagero, eu hiperbolizo a minha boa ação para ter a glória nanica. Então eu jejuo, mas eu faço questão da minha face estar sendo vista como jejuada para que as pessoas me aplaudam. Né? Ou às vezes eu nem estou jejuando. Eu faço a face. Exatamente, e deixo a face ali. Né? Então, é sempre buscando essa glória nanica. O que eu chamo a atenção para a vaidade, especificamente? É que ela acontece muito no intelecto. O herege, senhores, ele não foi vaidoso porque ele queria ficar bonitinho, porque ele fez a sobrancelha, porque ele passou perfume e fez skincare. Né? Porque qual que é o pecado do herege? É a vaidade. Ele foi vaidoso porque, primeiro, ele quis a glória nanica de se achar mais sábio do que 2000 anos, do que toda a cúpula romana, de todos os príncipes da igreja cardeais, todos os assessores dos apóstolos e bispos. E porque ele estava apegado intelectualmente ao seu juízo, e não ao juízo maior. Então, São Tomás, Giovanni, ele vai muito mais para essa linha do apego intelectual, da desobediência, da pertinácia. Essas são filhas da vaidade, né? Da discórdia, do que propriamente
ui, você passou mais batom do que deveria. E quando a gente entende a vaidade como isso, a gente começa a ver o seguinte, que os santos, eles sabiam se colocar, né, numa obediência plena, que é diferente, evidentemente, da obediência cega, que é você fazer o que é mal, né? Por exemplo, a gente pega São Padre Pio. São Padre Pio, ele foi obediente quando São João XXIII, que é o Papa Santo, ali naquele papado, ele é silenciado e é afastado. Ele obedece. São Felipe Neri também obedece quando reinava São Pio V, ele é um Papa muito santo, quando ele foi silenciado, afastado. Mesma coisa São João Bosco, Pio IX, o grande Papa. Quer dizer, essa é a postura dos santos. É óbvio que eles sabiam que não estavam fazendo nada de errado, mas se convém, se deve, se ele é seu superior, ou seja, o que a gente deve fazer, trazendo para a nossa vida, né? Nós que somos leigos? O que a igreja proclama como dogma? O que a igreja ensina? Eu não sei nada. Não adianta. Eu não sei mais. Eu obedeço. Entendeu? Então, é nessa humildade que a gente consegue roubar o céu, por assim dizer. Lembra? Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir essa vaidade muito mais nesse sentido intelectual, que é o que o São Tomás pede. E uma coisa, um adendo, Giovanni, que as pessoas falam, Mateus, então eu nem posso ganhar a glória dos homens. Olha que perigo. Na verdade, não. É justo, olha que interessante, é justo que se ganhe a glória manica, né, para fins justos. Por exemplo, você, Giovanni, você está fazendo uma entrevista de emprego. Aí você pode vir com escrúpulo, né? Não quero ser vaidoso, então eu não vou falar os cursos que eu fiz, eu não vou falar as línguas que eu aprendi, eu não vou falar as minhas conquistas. Não. É lícito, é um fim nobre. Você quer trabalhar para botar comida na sua casa. Então ali, convém que você exalte as suas próprias glórias. Certo? Assim como, sei lá, um vendedor está ali falando do próprio negócio, ele tem que falar, ele está fazendo, sei lá, uma fusão com outra empresa, ou ele está vendendo, está fazendo ali aquele equity, né, que o pessoal faria de uma gosta de falar, está vendendo a própria empresa, ele precisa falar dos bens que ele construiu ali, né? Ou mesmo, São Tomás elenca, que é muito lícito, que não seria vaidade, para edificação do próximo. Vamos supor, Giovanni, que você tinha um problema muito comum hoje em dia, né, um problema de pornografia. Mas você não tem mais. Você começa a falar para mim que você não tem mais. Você não está sendo vaidoso. Você está testemunhando algo bom para a edificação do próximo. Entende? Então, isso também é um cuidado que a gente precisa ter. Porque porque tem muita gente que começa com escrúpulo, e na verdade, às vezes é até uma desculpa. Eu não vou falar ou não vou fazer porque eu tenho medo de ser vaidoso. Na verdade, a vaidade pode pegar você do lado ao contrário. É justamente por você, olha, eu não quero ser vaidoso. Então, eu não vou, por exemplo, uma menina, não vou colocar maquiagem, porque eu não quero ser vaidosa. A vaidade está justamente nela querer ser superior, nela querer ter a glória de não ser a vaidosa, de não ser a que se arruma. Olha como a coisa é complicada. Tem até um santo do Padre Deserto, que ele falava isso assim, gente, a vida, os vícios capitais estão nos cercando, de tal que assim, a solução, no fundo, o resumo da ópera toda, é abraçar e ser amigo de Cristo. Porque o vício capital, quando ele jejuava, ele se achava prudente. Olha, eu jejuo, eu acho prudente. Mas aí a vaidade pegava ele por ele se achar prudente jejuar. Então ele parava de jejuar. Só que aí ele expunha a própria carne, expunha a própria, entendeu? Uhum. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado de não analisar a vaidade, ou seja, os outros vícios, de uma maneira
de uma maneira muito abrupta, porque na verdade elas são tão verdadeiras, tão belas, que elas são muito maiores e muitas vezes abrangem muito mais contextos do que a gente imagina. Mas qual seria a solução então, Mateus, para a vaidade? Giovanni, qual seria a solução dessa vaidade? Então, além dessa daí, né, de não querer saber mais do que quem sabe, no caso nosso como católicos, a igreja, como eu citei o exemplo dos santos, é a gente se perguntar sempre: o que eu farei agora? O que eu vou expor de bom de mim? É verdadeiro? Então passou por um primeiro crivo. Segunda coisa, o que eu vou expor de mim agora? Glorifico o próximo? Ou tem um fim justo? Então eu posso fazer, posso falar. Porque, por exemplo, São João Bosco. A gente poderia acusar São João Bosco de ser vaidoso. Por quê? O que ele fazia? Né? Acusar no sentido de quem não compreendeu o que é vaidade. A gente poderia dizer que São João Bosco é vaidoso porque, para poder ouvir as pregações dele, as pessoas gostavam muito que ele era circense, ou seja, ele era mágico, ele era malabarista, ele era equilibrista, ele era acrobata. E ele fazia questão, a jogada dele era a seguinte: para você poder ver as acrobacias dele, você tinha que participar da missa, que ele fazia de domingo. Sabe? Então, se a gente olha só para a acrobacia, a gente fala: tá se exibindo, quer palma, tá fazendo mágica, quer, sabe? Agora, se a gente olha para o motivo pelo qual ele fazia aquilo, a gente vê que é mais do que isso, é maravilhoso. Então, São João Bosco me ensinou muito disso. Quando eu vinha com alguma coisa, com essa prudência vaidosa de eu acho que eu não vou me expor nas redes porque isso leva à vaidade. Aí que eu estava sendo vaidoso, por me achar prudente demais. Né? E aí que eu vi, não, na verdade eu vou me expor porque aqui eu posso elevar a palavra do Cristo. Porque se eu não falar, essa é a realidade, senhores. Se eu e você não fizermos as coisas que a gente precisa fazer, se a gente não buscar essa grandeza, é aqui que vem a coisa. O oposto da vaidade não é buscar a glória nanica, mas é buscar as glórias gigantes. Porque se nós não buscarmos, se nós não nos movimentarmos, como esse podcast aqui que está fazendo, né? Porque ao mesmo tempo, outros podcasts estão fazendo para falar do mal. Exatamente. E se nós não nos levantarmos para falar do bem, nós seremos cobrados por esse suposto meio de vaidade. Não, eu fiz podcast porque eu estava com medo de... Não. Quer dizer, a gente precisa fazer. Então, a solução para a vaidade é justamente buscar as maiores glórias. Buscando as maiores glórias e ordenando as coisas a elas, tudo será possível. Inclusive, minha querida amiga, se você quer botar maquiagem porque você quer que o seu marido te veja como mais bonita, isso é muito válido, porque isso vai glorificar o seu matrimônio, que é uma glória gigantesca. A união do homem e da mulher com mais. Então, essa é a sacada, Giovanni, é ver com sensibilidade que as conquistas, elas são bem-vindas. Mas elas são bem-vindas não porque eu e você seremos aplaudidos, mas porque aquilo que São João Batista diz, né? É necessário que ele cresça para que eu diminua para que ele cresça. Então, na hora, meu caro Giovanni, que a gente estiver ali, naquele palco, na hora que a gente está aqui na frente das câmeras, no YouTube, o que nós falar? Nós estaremos aparecendo aqui, mas é Ele que no fundo nós queremos mostrar. É Ele no fundo que nós queremos falar. Então toda a glória que a gente for conquistando, assim deve ser. Um atleta olímpico, a hora que ele conquista aquela medalha, que bom que você conquistou essa medalha. Mas para que não se transforme em vaidade, ofereça essa medalha à Nossa Senhora. Né? O próprio Bolt acho que fez isso, ele ganhou a medalha olímpica, o recordista, e mostrou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Tá ótimo, que consigamos ganhar todas as medalhas do mundo, que tenhamos todas as empresas, todos os podcasts, que tenhamos todas as belezas, que também atraem os olhares, né? Que tenhamos tudo de bom do mundo, para que possamos mostrar Cristo. Essa é o maior inimigo da vaidade. É o que o próprio dono da medicina da alma fazia. Né? Ad maiorem Dei glória, ou seja,
tudo para a maior honra e glória de Deus. Se é para nós sermos mais intelectuais para a maior honra e glória de Deus, que sejamos mais intelectuais. Se é para ser mais, entende? Mais robustos para a maior honra e glória de Deus, que sejamos mais robustos, mais fortes, mais sábios, né? Para a maior honra e glória de Deus. Então, essa é a sacada da vaidade. A gente não precisa viver uma vida que isso me incomoda da iconografia moderna, né? Às vezes o nosso próprio barroco, eu amo barroco, mas às vezes o próprio barroco às vezes acaba caindo nisso, que é a iconografia de uma vida estéril, de uma vida assim, o ícone está assim, sabe? Quase que morrendo, quase que sem vida, quase que sem liderança. Né? Quando a gente vê São João de Latrão, por exemplo, a gente vê aquelas imagens dos apóstolos, desbravadores. Então, a gente não precisa ter essa vida, mas Cristo nos convida, principalmente os leigos que estão aqui no campo de batalha, a ter uma vida de desbravamento pelas almas. E é isso que Santo Inácio colocava, ad maior e de glória, ou seja, vamos conquistar tudo, podemos, sem ser vaidade podemos, desde que a gente mostre o Cristo. Muito bom, Matheus, muito bom. Agradeço a sua participação aqui no Talk Show, impressionante todo o conteúdo que você passou, das 3 gravações, viu? Que você volte aqui mais vezes para apresentar mais. Muito obrigado, meu caro. Agradeço, meu caro, pela recepção. Foi maravilhoso poder conhecer você, poder conhecer aqui. Tem uma coisa muito bela da ordem que eu tinha estudado com um amigo no cursinho, chamado Hugo. Se você estiver vendo, um abraço. Ele era protestante. E uma das maiores alegrias da vida são as conversões. É que nessa igreja aqui da ordem, eu encontro ele 3 anos depois da missa. Ele todo feliz que tinha se tornado católico. Uma missa muito boa, piedade do povo que frequenta aqui, é maravilhosa. Sigam firmes, meus amigos, no que eu puder ajudar, eu coloco à disposição. E agradeço imensamente pelo convite. E nós que agradecemos a presença. E bem, imagino que todos vocês gostaram deste podcast, deste talk show. Deixe seu like, compartilhe com quem precise. E, lembrando, você quer ver alguém aqui, quer que trate sobre tal tema, pode comentar, pode chamar no Instagram, no YouTube. E nos vemos até um próximo episódio.